Olá a todos, meu nome é Marcelo Luiz Dias e é com grande prazer que venho aqui mostrar a vocês o meu jogo Grid Hunters, os caçadores da grade dimensional. A ideia foi criar um jogo utilizando a mecânica de deck building, que é uma das minhas mecânicas favoritas, só que com alguma coisa que o diferenciasse dos outros jogos de deck building já existentes. Então surgiu a ideia de criar um deck building em que as pessoas não pudessem simplesmente escolher as cartas que eles querem comprar baseado na capacidade de compra que eles têm naquele momento. Eles têm que se mover por cima de um grid de cartas para poder chegar na carta que ele quer comprar para poder adquiri-la. Para isso, ele vai ter que gerar pontos de movimento o suficiente para poder alcançar a carta que ele quer naquele turno. Por exemplo, digamos que este jogador, dono dessa imagem, queira adquirir essa carta. Ele tem que gerar pontos de movimento, respeitando as regras de movimento, para chegar na carta desejada e então poder adquiri-la. Isso gera muitas coisas novas e interessantes para o jogo, como a capacidade de bloquear o movimento de outros jogadores, impedindo-os de chegarem onde eles querem, tá? A capacidade de usar poderes das cartas para fazer movimentos que estejam fora das regras normais e muitas outras diferenças que vocês vão ver conforme eu for explicando o jogo. O jogo já vem sendo testado com sucesso há mais de um ano em diversos eventos do Rio de Janeiro, como Noite de Jogos, o Fábrica das Peças e o Iron Nerds. Ele foi um dos protótipos oficiais do primeiro Hora Extra Experience, com o pessoal da Taverna do Dragão. Também foi um dos protótipos oficiais da segunda edição de aniversário do The Meeple, em Niterói. Por 2 vezes foi demonstrado como protótipo oficial do mês no Castelo das Peças, o evento mais antigo do Rio de Janeiro. Foi diversas vezes um dos protótipos oficiais da semana no Joga na Gob, da loja Game of Birds, no Rio de Janeiro. Grid Hunters também foi um dos 12 selecionados para o segundo Mansão Convida, do pessoal da Mansão das Peças, um evento exclusivo para protótipos já em fase final de desenvolvimento. O jogo foi projetado para ser totalmente modular. Para cada partida, você precisa utilizar 6 espécies de criatura. Cada espécie de criatura é um saquinho desses, com 8 cópias da mesma criatura, com imagem, poder iguais, somente valores de ataque, defesa e pontos de vitória diferentes. Você precisa apenas de 6 para jogar. São 50 criaturas já criadas, testadas e aprovadas em diversos eventos de jogos de tabuleiros aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, cada partida pode ser diferente. O jogo tem uma rejogabilidade quase infinita. Além disso, a editora que vier a se interessar em publicar o jogo pode publicar a caixa base com qualquer quantidade de criaturas que ela queira acima de 6. Quer publicar a caixa base com 10? Tudo bem, 12, 20 é a critério da editora para o melhor custo-benefício. As outras criaturas podem ser vendidas em expansões ou em saquinhos individuais, como esse, em que a pessoa saberia exatamente que criatura estaria comprando, podendo personalizar seu Grid Hunter da maneira que ele quiser. O jogo compartilha o universo com o meu outro jogo, Primeiro Comando. No jogo Primeiro Comando, cadetes alienígenas se formam na Academia Estelar. Nesse jogo que estou mostrando agora, Grid Hunters, eles partem para a sua primeira missão após sua formatura, criando assim a ideia de um universo compartilhado de jogos que podem incluir muitos jogos a serem criados ainda. O jogo permite 2 a 6 jogadores,
e seu tempo médio por partida é de 45 minutos. Uma grande tragédia se abateu sobre o planeta Vricalos, quando o reator de antimatéria que fornecia energia para aquele mundo explodiu. Não fosse a ação rápida da coalizão dos planetas unidos, todos teriam perecido naquele dia. Mas o perigo não acabou. Ondas de antimatéria começaram a viajar de dimensão em dimensão, ameaçando diversas criaturas extradimensionais de extinção. Rapidamente, a coalizão dos planetas unidos chamaram seus recém-formados capitães, que se graduaram no jogo Primeiro Comando, para resgatar essas criaturas e trazê-las em segurança para a nossa dimensão. Um grid dimensional experimental com plataformas dimensionais foi criado às pressas, para poder permitir aos capitães viajarem entre as dimensões, trazendo para o nosso universo essas criaturas ameaçadas. Mas isso traz um grande risco para eles, pois, além do perigo oferecido pelas próprias criaturas, o grid dimensional é experimental. Após um tempo, ele começa a decair e se degenerar, gerando o perigo dos capitães ficarem presos no vazio. Conforme explicado na história do jogo, estamos resgatando criaturas alienígenas de outras dimensões. As criaturas são representadas por cartas como essas. Cada carta tem a quantidade de pontos de vitória que essa criatura trará para vocês se ela estiver no seu baralho ao fim do jogo. Essa quantidade é a soma dos pontos de vitória das criaturas no seu baralho ao fim do jogo é que vai definir o vencedor do jogo. Claro, estamos falando de um deck building modular, com 50 criaturas. Algumas criaturas dão pontos extras, que podem ser conseguidos durante o jogo, né, e que podem até alterar o vencedor do jogo no final. Né. Outras criaturas não têm pontos de vitórias fixos. Para pontuar, você precisa fazer um set collection dessas criaturas, que vai te dar um ponto de vitória superior. Para capturar criaturas alienígenas, normalmente se usaria armas de tecnologia avançada. Mas isso não é possível nesse caso, pois os capitães estão viajando de dimensão em dimensão, e as regras da física podem ser diferentes a cada dimensão que eles se aventuram, ou seja, as armas poderiam simplesmente deixar de funcionar. Então foi criada uma solução biológica, o cão de caça mutante. O cão de caça mutante é a carta básica do jogo. Tá? Ele possui ataque 1, defesa 0, e dá um ponto de vitória se ele estiver no seu baralho ao fim do jogo. Cada jogador começa o jogo com 10 cópias do cão de caça mutante, exatamente iguais. Esse é um playmatch criado para ajudar a organizar as cartas de cada jogador. Ele não é obrigatório, ele não precisa constar de uma caixa base obrigatoriamente, mas ele ajuda bastante. Como eu disse antes, cada jogador começa o jogo com a carta básica, os cães de caça mutante, 10 cópias exatamente iguais delas, e isso vai começar a fazer o seu maço de compras. Você coloca o maço de compras virado dessa forma. No início de cada turno, você vai comprar 6 cartas. 4, 5, 6. Claro, no início, você só tem cães de caça mutante, só vai vir cão de caça mutante na sua mão. Algumas criaturas permitem a você comprar mais cartas ou manter cartas em sua mão ao fim do turno, ou reutilizar cartas já jogadas nesse turno. Cada jogador escolhe a sua cor para jogar. Ao escolher sua cor, ele recebe
o seu caçador, que é o capitão formado na Academia Estelar, e sua plataforma dimensional. Não há diferença entre as raças dos caçadores do jogo. Nenhuma tem poderes especiais. Elas são diferentes, primeiramente, para manter a ambientação do jogo, e segundo, os desenhos dos caçadores e a sua representação na plataforma ajudam pessoas daltônicas a conseguirem jogar. Esse jogo já foi jogado com sucesso com pessoas daltônicas. Cada jogador recebe também um marcador de pontos para contabilizar os pontos extras que algumas criaturas dão durante o jogo. Esse marcador, no caso, eu criei para facilitar a contagem dos pontos quando eu demonstro os jogos nos eventos de jogos de tabuleiro de que participo. Mas ele não é obrigatório. Apesar de ser muito prático, fácil de fazer, eu acredito que seja de baixo custo e dá um efeito muito interessante ao jogo. Mas, se a empresa julgar que haverá melhor custo e benefício com outro tipo de marcador, ele não é obrigatório, pode ser facilmente substituído por qualquer marcador que a empresa julgue melhor. Vamos apresentar agora o setup do jogo. Vamos simular uma partida para 4 jogadores. A primeira coisa a fazer é pegar as criaturas que irão ser usadas nessa partida e embaralhá-las bem. Desse monte das criaturas, você vai separar uma determinada quantidade que vão formar o grid inicial. Há uma tabela nas regras indicando a quantidade de cartas que você deve separar para cada número de jogadores. No caso, para 4 jogadores, você separa 18 cartas. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ok, separamos então 18 cartas. As restantes vão formar o maço de reposição. Você pega então as cartas de vazios, que são essas, sempre iguais, e separa a mesma quantidade de cartas que você separou para fazer o grid inicial. No caso, 18. Já estão separadas aqui. Você coloca estas cartas de vazio embaixo do maço de reposição. Ou seja, as cartas vão saindo do maço para o grid constantemente até que uma hora acabam as criaturas e ficam só cartas de vazio. Nestas 18 cartas que você já separou, você junta as plataformas dos jogadores participantes e estas 2 cartas que são cartas de portais. E embaralha novamente. Bem, com tudo bem embaralhado, nós vamos agora abrir o grid na mesa. Vamos então começar a abrir o grid, seguindo uma tabela que existe no manual que especifica o número de linhas e colunas para cada quantidade de jogadores. Para 4 jogadores vão ser 6 colunas e 4 linhas. Então vamos começar a abrir as colunas de baixo para cima. Tanto faz. Coluna. Estamos abrindo aqui. O branco, a plataforma dele foi a primeira a sair num canto. Como dito anteriormente, essa é a regra de início. O branco vai ser o primeiro a jogar, porque ele tem menos opções de captura de criaturas. Continuamos.
que saiu a plataforma do amarelo, a plataforma do preto saiu junto, o que é interessante. Aqui é a plataforma do marrom. O outro portal. E pronto, nosso grid está armado para começar o jogo. Pegamos os caçadores de cada jogador e colocamos em cima de suas respectivas plataformas. Pronto, agora podemos começar nossa partida. Vamos demonstrar agora como é o turno de um jogador. No início do primeiro turno, o jogador está sem cartas na mão. Ele compra 6 cartas, que, como é o primeiro turno, são todos cães de caça mutantes. Nos turnos seguintes, a partir do primeiro turno, ele sempre compra essas cartas ao final do seu turno, ficando sempre com 6 cartas na mão. Então vamos ver. O jogador preto tem 6 cães de caça mutantes na mão. Ele quer capturar esta carta aqui, um caçador planar. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é se mover até o caçador planar. Como ele faz isso? Para cada carta que ele descartar da própria mão, ele ganha 1 ponto de movimento. Ele colocou o cão de caça mutante aqui na pilha de cartas usadas nesse turno. Ele ganhou um ponto de movimento. Colocou outro, ele já tem 2 pontos de movimento. Então ele pode se mover 1, 2 e chegar na carta que ele deseja capturar. Qualquer carta que esteja na sua mão pode ser usada para gerar pontos de movimento. Você tem que ter a visão, digamos assim, de quais cartas você vai usar para movimentar o seu personagem, porque elas são descartadas, e quais cartas você vai usar para capturar as cartas que você deseja. Continuando. Ele quer pegar esta carta, o Caçador Planar. Como ele vai fazer para isso? Ele vai verificar a defesa da carta, que no caso é 3. Ele precisa então juntar pontos de ataque suficientes da sua mão para igualar ou superar 3. Ele só tem cachorros na mão. Cada cachorro tem ataque 1. Então ele vai precisar de 3 cachorros para poder pegar aquele caçador planar. Outras cartas têm ataques maiores. Por exemplo, esse cristalóide aqui, ele tem ataque 3. Só com ele, você já conseguiria igualar a defesa do caçador planar e pegaria o caçador planar usando aquele único cristalóide. No caso, o jogador preto precisa gastar esses 3 cachorros para somar 3 e pegar o caçador planar. O que acontece então? A carta do caçador planar vem aqui para cartas capturadas nesse turno. A plataforma do jogador preto sai de onde está e vem para o lugar que estava o caçador. E o caçador fica em cima da plataforma. E uma nova carta é puxada do maço de reposição para ocupar o lugar onde a plataforma do jogador estava. Quer dizer, ele pegou a carta, a plataforma veio até aqui para reter a carta, reter a criatura que ele capturou e treiná-la para ajudá-lo. E uma nova carta entrou aqui no espaço vazio. Muito bem.
Ao final do turno, o jogador tem que descartar todas as cartas que tem na mão e comprar novas. No caso do jogador preto, restou um cão de caça mutante na mão dele. O que ele pode fazer com esse cão de caça? Muito bem, como eu disse, ele tem que zerar a mão antes de comprar novas cartas. Então, nesse caso, ele tem 3 opções. A primeira é simplesmente descartar o cão de caça mutante. Ele bota aqui na pilha de descarte e vai comprar 6 cartas novas. A segunda opção, o cão de caça mutante, ele é do tipo ao ser enviado para a base. O poder dele é ao ser enviado para a base. Isso quer dizer que você pode pegar a carta e jogar para fora do seu baralho para sempre. Tá? Qualquer carta que tenha escrito ao ser enviada para a base tem esse poder e você recebe o que vem depois. No caso do cão de caça mutante, você recebe 1 ponto de vitória. É importante você se livrar dos cães de caça mutantes porque são uma carta fraca, tá? E vai ficar vindo da sua mão quando outras cartas mais fortes poderiam estar vindo, tá? Então você simplesmente, se quiser, jogou o cão de caça mutante para fora do seu baralho. Você vai receber para isso 1 ponto de vitória extra que você vai marcar aqui no seu marcadorzinho, tá? O jogo foi projetado para você poder se livrar facilmente dessas cartas básicas. Em outros deck building, geralmente você precisa de uma carta adicional para poder se livrar daquela. Esse não quer mais a carta, você só joga ela fora. Mas existe a terceira coisa que você pode fazer com as cartas que restou na sua mão. No caso, você pode usá-la para dar um passo extra, tá? Ou 2 ou 3, dependendo de quantas cartas restaram na sua mão. Se você quiser, você pode terminar o turno em cima da sua plataforma, mas você não precisa, tá? Então vamos dizer, joguei o cão de caça mutante aqui e andei com ele, com meu personagem, para cá. Qual a vantagem disso? Primeiro, nenhum outro jogador pode entrar nem na sua plataforma, nem em cima da mesma criatura que você está, tá? Não tem nada no jogo que permita você entrar onde um caçador está, de outro jogador, ou retirar aquele caçador de lá. Isso significa que, ao fazer esse movimento de final de turno, você já reservou essa carta para você, pois ninguém vai conseguir te tirar daqui. Claro, chegou no final do outro turno, se você não quiser, você não precisa capturá-la. Digo, no início do outro turno. Você não precisa capturá-la se não quiser, mas se você quiser, ela já está reservada para você. Tá? Outra coisa, como ninguém pode entrar nem na sua plataforma, nem na casa em que o jogador está, em cima da carta que o jogador está, você bloqueia o caminho dos adversários. Por exemplo, digamos que o jogador amarelo estivesse aqui e ele quer chegar nesta carta. Se você não estivesse aqui, ele gastaria 2 cartas para gerar 2 pontos de movimento e viria para cá, poderia capturar sua carta. Com você aqui, ele não pode entrar para cá e ele não pode passar para cá. Ele teria que gastar 4 cartas para gerar 4 pontos de movimento e chegar na carta que ele quer, tá? Que seria muito mais prejuízo para ele, tá? Pode ocorrer também do jogador ficar preso. Por exemplo, digamos que o amarelo esteja aqui, o branco aqui e o preto aqui. O jogador amarelo não tem como se mover. Existe uma criatura que se chama Serpente Dimensional, que ela permite você andar na diagonal, mas essa criatura não está em jogo agora, né? Então o amarelo
A única coisa que ele poderia fazer seria comprar essa carta que está embaixo dele e depois teria que passar o turno. Chegou o fim, então, do turno do jogador preto. Como ocorre o fim do turno? Primeira coisa, ele tem que esvaziar a mão. No caso, ele não tem mais cartas. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele pega as cartas usadas nesse turno e as criaturas capturadas nesse turno e junta, colocando aqui na pilha de descarte. Essa diferença de cartas usadas e criaturas capturadas existe porque tem algumas espécies que afetam essa pilha ou esta pilha. Então, colocou tudo aqui no descarte. O que ele vai fazer? Ele vai comprar 6 cartas. 1, 2, 3, 4. Opa! Ele só tem 4 cartas na mão. Não tendo cartas suficientes para comprar, aí sim ele pega a pilha de descarte, embaralha e compra as cartas restantes, ficando com 6. O resto vem aqui formando um novo maço de compra. Você só pode misturar a pilha de descarte no maço de compras quando você precisa comprar cartas e você não tem mais. Enquanto tiver cartas aqui, as cartas da pilha de descarte permanecem aqui. Só quando houver a necessidade de você tiver mais, de você comprar mais e você não tiver, é que você vai pegar a pilha de descarte. Então, o jogador preto verifica as cartas que acabou de comprar. Opa, o caçador que ele pegou no turno anterior já veio na mão dele. E ele já pode ir planejando sua jogada enquanto vê o movimento dos outros. Existem 2 cartas de portal que são embaralhadas no setup do jogo, junto com as cartas de criatura e as plataformas de jogadores. Essas cartas permitem que o jogador passe de um lado para o grid para o outro. Para atravessar o portal, primeiro o jogador tem que gerar pontos de movimento para chegar no portal. Usou 2 cartas, gerou 2 pontos de movimento. Atravessou o portal. E gastar mais um ponto de movimento para sair do portal. Então, para atravessar o portal, o jogador precisa sempre ter ao menos 2 pontos de movimento. Você não pode terminar seu turno em cima de um portal. Se você não tiver 2 pontos de movimento para entrar no portal e sair do outro lado, você nem pode entrar no portal. Agora, se o jogador quiser, ele pode passar por cima do portal sem atravessá-lo. Ele gera 2 pontos de movimento, descartando 2 cartas, e passa por cima do portal normalmente, como se fosse qualquer outra carta. Ele só não pode terminar seu turno em cima do portal. Eu vou explicar agora sobre os poderes das espécies. Cada criatura, cada espécie, possui um poder descrito nessa área grande. O poder é o mesmo para todas as cartas daquela espécie, variando apenas, às vezes, valores que estão escritos aqui. As criaturas também têm uma recomendação de nível do jogador. No caso, essa é uma carta recomendada para jogadores iniciantes. Existem 20 espécies de criaturas recomendadas para iniciantes. A primeira vez que alguém for jogar o jogo, ele pode jogar com qualquer mistura possível de 6 espécies dentre essas 20 iniciantes. Vou demonstrar agora os poderes das 20 espécies iniciantes. Não vou demonstrar de todas as
as espécies, porque existem 50, demoraria bastante. Tá? Então vou demonstrar apenas as da 20 iniciantes. Para essa exibição eu fiz um grid menor do que o normal, de 3 linhas por 4 colunas. Primeiro, o tigre telepático. Este menino aqui. Quando você captura ele, digamos, usei uma carta aqui para me mover para cá e usei essa fênix para capturar esse tigre. Quando você captura ele, ele não vem para a área de cartas capturadas no turno. Ele faz um link telepático direto com você e ele vem para sua mão e você pode continuar usando ele ainda nesse turno. O Cristaloide é uma criatura muito valiosa por causa dos cristais que compõem seu corpo. Tá? Sempre que você utilizar ela, seja para se movimentar ou para capturar outra criatura, você ganha imediatamente um ponto de vitória que você vai registrar aqui no seu marcador. A Fênix da Aurora, ela renasce como todas as fênix. Quando você usa ela para capturar outra carta, ao invés de colocar aqui em cartas usadas nesse turno, você pode escolher recolocar a fênix em seu maço de compra, fazendo com que ela retorne rapidamente para sua mão. O Enxame Irrefreável. Sempre que ele for capturado, ele permite que você compre cartas do seu maço de compras na mesma quantidade do ataque dele. Então, se eu capturei este enxame, que tem ataque 4, ele vem para cá e imediatamente eu posso comprar 4 cartas do meu maço e utilizá-las imediatamente nesse turno. Os deslocadores fatais movem-se muito rápido. Diferente das outras criaturas que sempre te dão um ponto de movimento, quando você usa o deslocador fatal para se movimentar, você ganha imediatamente tantos pontos de movimento quanto o ataque dele. Nesse caso, dessa carta, ele tem ataque 5, então você poderia se mover até 5 passos no grid. Os caçadores planares. Eles têm mais 2 pontos de ataque para capturar criaturas de outras espécies. Então, por exemplo, esse caçador planar tem ataque 2. Esse enxame irrefreável tem defesa 3, mas como são de espécies diferentes, eu ganho mais 2 pontos de ataque, aqui ficando 4, podendo eu então pegar esse enxame irrefreável. A cobra dos planos etéreos, ela consegue se esgueirar por qualquer fresta. Quando você usa ela para se movimentar, ao invés de ter que fazer um movimento na horizontal ou na vertical, como qualquer outra carta comum, ela permite você andar na diagonal, inclusive passando por brechas onde você normalmente estaria bloqueado. A Árvore da Devastação. Ela possui uma habilidade passiva. Ela tem mais ataque que outras criaturas com iguais valores de defesa e pontos de vitória. Por exemplo, esse caçador planar, ele tem 3 de defesa, 3 pontos de vitória, o ataque dele é 1. A árvore, o ataque dele é 3.
Porém, a árvore, por ser uma árvore, não pode gerar pontos de movimento para você. O brontossauro ósseo, por ser uma criatura gigantesca, ele traz muito respeito para aqueles que conseguiram capturá-la. Então ele te dá 2 pontos de vitória para cada carta que você usou nessa captura. Por exemplo, eu usei essas 3 cartas que somam um ataque 5 para capturar ele que tem defesa 5. Eu vou ganhar 2 pontos de vitória para cada uma dessas 3 cartas. Ou seja, 6 pontos de vitória que eu vou registrar aqui no meu marcador. O caranguejo mutilador. Você pode usar ele para mutilar seus inimigos. Sempre que você captura um caranguejo mutilador, imediatamente você escolhe um oponente que vai ter que descartar uma carta da mão dele com defesa igual ou maior que a defesa do caranguejo mutilador, fazendo ele assim perder uma carta valiosa. As preguiças titânicas são tranquilas, quietas, por isso mesmo eles possuem a habilidade passiva de serem muito fáceis de capturar. Enquanto outra carta que dá PV 8 e ataque 5 tem defesa 6 para ser capturada, a defesa da preguiça é apenas 4. O rato de reprodução rápida. Como cristalóide, ele te dá um bônus sempre que você utilizar ele para se movimentar ou capturar outra carta. Mas, no caso, o bônus dele, ao invés de ser te dar um ponto de vitória, ele te permite comprar uma carta do seu maço para ser utilizada ainda naquele turno. Os lagartos do néctar são muito valorizados pelo néctar que produzem, mas são criaturas dóceis que não atacam ninguém. Tá? Eles têm sempre ataque 0, mas os pontos de vitória dele são o dobro do normal. O vírus tenebroso, uma terrível infecção. Todas as cartas dessa espécie têm sempre ataque 0, defesa 1 e pontos de vitória menos 1. Qual é o poder dela? Quando você captura ela, você dá ela para um oponente. O oponente vai ficar com essa carta ruim na mão, que vai contar menos 1 ponto de vitória para ele no final do jogo, e ele também não pode usar essa carta para gerar um ponto de movimento. Os saltadores quânticos possuem a capacidade de abrir brechas entre as dimensões. Quando você usa um saltador quântico para se movimentar, você pode pegar seu marcador e ir direto para um dos 4 cantos do grid, à sua escolha. Os energófagos são muito valorizados pela energia que eles absorvem. Tá? Eles possuem mais 2 pontos de vitória registrados já na carta, sem ter nenhuma perda nos seus pontos de defesa ou de ataque. Os mamutes translúcidos, tal como os brontossauros ósseos, por serem criaturas gigantescas, trazem muita reputação para aqueles que conseguem capturá-lo. Tá? Só que ao invés dos brontossauros ósseos, que dão pontos de vitória, ele permite que você compre uma carta para cada carta que você usou para capturá-la. Então, esse mamute translúcido de defesa 3, se eu usei 3 cartas para capturá-la, eu vou comprar 3 cartas
aqui do meu maço de compras. O hamster lunar é uma criatura pequena, delicada e fácil de treinar. Quando você captura um hamster lunar, a sua plataforma não vem para o lugar onde ele estava. Não é necessário. Uma nova carta é comprada do maço de reposição e colocada embaixo diretamente do seu caçador. E você pode já até capturá-la nesse turno, se tiver cartas suficientes. Os carrapatos dimensionais. Eles se grudam em você. No final do seu turno, você tem que zerar sua mão e comprar 6 novas cartas. Mas o carrapato dimensional, se você quiser, ele pode ficar na sua mão e você ainda compra 6 novas cartas, ficando assim com 7 cartas na sua mão para o próximo turno. Se você tiver 2 carrapatos e não quiser jogá-los fora, você pode ficar com 8 cartas na sua mão para o próximo turno. E assim por diante. Estas foram as criaturas iniciantes. Mas lembrando que existem muito mais criaturas de nível normal ou avançado que você vai poder usar em seu jogo, vindo na caixa base ou comprando, colecionando através de expansões ou pacotes individuais. Além dos poderes das criaturas, as cartas também possuem bônus de combinação, que são esses textos aqui embaixo. Tá? A ideia é, se você juntar 2 criaturas com o mesmo bônus que está escrito aqui em uma captura, mesmo que sejam de espécies diferentes, você ganha uma vez aquele bônus. Os bônus são de 4 tipos. Mais um ponto de ataque. Você juntou 2 criaturas com mais um ponto de ataque, você ganha mais um ponto de ataque que você pode usar naquela captura ou na próxima dentro do mesmo turno. Tá? Mais um ponto de movimento. Você juntou 2 cartas que tem mais um ponto de movimento no mesmo ataque. Você ganha mais um ponto de movimento que vai usar imediatamente. Mais um ponto de vitória. Juntou 2 cartas na mesma captura com mais um ponto de vitória. Você ganha mais um ponto de vitória que vai registrar no seu marcador. E mais uma carta. Juntou 2 criaturas com o bônus mais uma carta na mesma captura e você compra uma carta do seu maço. Na parte de setup do vídeo, eu expliquei que aqui na pilha de reposição você coloca as cartas que você vai usar para ir repondo no grid e embaixo dessas cartas você coloca cartas de vazio, tá? É isso que vai determinar o fim do jogo. Os jogadores vão andando normalmente, pegando suas criaturas aqui da mesa e repondo com as criaturas aqui da pilha de reposição. Só que tem uma hora, ninguém sabe exatamente quando vai ser, que vão começar a entrar cartas de vazio. Como é que acontece? Estamos ali, andei, por exemplo, para essa criatura, capturei ela, minha plataforma veio para cá, peguei uma carta do monte de reposição, coloquei aqui. Aí andei para cá, capturei essa criatura, andei para cá, minha plataforma foi até lá onde eu capturei a criatura e, opa, entrou uma carta de vazio. Tá? Isso significa que o grid dimensional
que foi feito às pressas para salvar essas criaturas está começando a desmoronar. A partir desse momento só vão vir cartas de vazio aqui, tá? O que acontece? Você pode pular as cartas de vazio com um único movimento, tá? Então, se você quer vir para cá, você vai precisar de 2 pontos de movimento. Um para fazer isso, mais um para cá, tá? Você pode pular quantas cartas de vazio você quiser, estejam na mesa. Então, com um único ponto de movimento, você faz isso, tá? Então, você sempre pode pular o vazio, assim ou assim, mas nunca assim, tá? Agora, para você pular o vazio, você tem que ter onde chegar, tá? Por exemplo, a plataforma do jogador azul está aqui. O jogador marrom não pode fazer isso, porque ele não pode subir na plataforma do jogador azul, tá? Se o vazio está até o fim do grid, ele também não pode pular, porque ele não vai ter onde chegar, tá? Isso significa que, por mais que você possa pular o vazio, invariavelmente vai chegar uma hora que seu capitão vai ficar preso, tá? Se você ficar preso e os outros jogadores não estiverem presos, eles continuam pegando cartas enquanto puderem, né? Aí vai chegar uma hora em que todos vão ficar presos. Quando todos ficarem presos, o jogo termina e passa para a parte de contagem dos pontos dos jogadores. Na parte de pontuação, você vai somar todos os valores de ponto de vitória que estão aqui em verde, do lado direito das suas cartas, inclusive dos cães de caça mutantes que você não eliminou, tá? Somando com o valor que ficou registrado no seu marcador. Essa vai ser a pontuação final. Ou quem tiver a maior pontuação final vence o jogo. Em caso de empate, vence aquele que tiver a maior pontuação apenas nas cartas, sem contar o marcador. Como mencionado anteriormente, algumas cartas de nível médio e avançado não possuem PV fixo impresso na sua carta. Eles têm uma interrogação no lugar, tá? Isso quer dizer que a regra para você contar os pontos dessa carta é diferente. No caso das unidades clônicas, por exemplo, cada carta vai valer a quantidade de cartas dessa espécie que você tem no seu baralho. Então, se você tem, por exemplo, 5 cartas dessa espécie no seu baralho, cada uma daquelas cartas vai valer 5. Se você tem uma só, aquela única carta vai valer 1. Se você tem as 8 cópias da unidade clônica no seu baralho, cada uma delas vai valer 8 pontos, e só aí você já faz 64 pontos. Então é isso. Esse é o meu jogo, Grid Hunters, os caçadores da grade dimensional. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha podido explicar bem as regras do jogo. Um abraço a todos.